Boa tarde a todos! Como vocês estão? Eu vou dar um tempinho aqui, como essa nossa live não vai durar muito tempo, então temos um tempo de sobra aí. Eu vou dar um tempinho para vocês irem chegando e irem convidando mais pessoas, porque hoje eu quero essa live infestada de gente. A gente está falando tanto de vírus, vamos viralizar essa live hoje. Então vocês vão ter tempo suficiente para chamar todos que vocês acham que devam participar dessa live. Porque a nossa live hoje vai abordar exatamente mais uma vez, na verdade, o tema ansiedade. Salva, Goguinho da Bahia, como é que você tá? Alequinho da Bahia Alequinho da Bahia. Você tá falando e tá digitando igual a baiano, viu? Bahia, gostei. Alguns digitam assim também. Então, Google, hoje a live vai ser o seguinte, vai falar sobre em que zona mais ou menos a gente está situado nos nossos pensamentos. Eu até coloquei uma pesca aqui para mim, para não esquecer que tem uma das três zonas, né? Para ver quem é que está na zona do medo, na zona do aprendizado e na zona de crescimento. E a gente vai ver se a gente bota esse troço, essa galera toda aí na zona de crescimento. Ou pelo menos sair da zona do medo, né? E aqui quando a gente fala de medo, a gente fala de medo no modo desespero. Porque medo, de uma certa forma, todos nós temos que ter medo. A gente sabe que o medo nos salva de muitas coisas. Se a gente não tivesse medo, a gente ia chegar na montanha e acabar se jogando de uma montanha porque não tem medo de morrer. Então tem que ter medo. Só não pode entrar no modo desespero. O Google está falando aqui que estamos na zona livre do medo, exatamente. Estamos out na zona do conforto. Muito bem, Google. Chama a galera aí, Google, que você sabe que vai ser beneficiado por essa live. Polly Nunes, seja bem-vinda. Eu tô dando um tempinho que é exatamente para chegando mais gente. E toda vez que eu começo a live, assim, as pessoas, eu fico fazendo um monte de marketing. Dessa vez eu não falo de marketing não, vou deixar a coisa serena para vocês chamarem mais pessoas. Enquanto isso eu vou fazendo algumas anotações aqui, porque exatamente é para dar esse tempinho, para ir chegando mais gente. E vamos que vamos. Grande Lucas Kane, seja bem-vindo. Grande Elias. Só tá chegando fera aí, viu? Todos os feras aí são muito bem-vindos. Aproveitem para ajudar aí nessa empreitada aí de tirar a galera dessa zona do medo. Como eu já falei, né, que são três zonas: a zona do medo, da aprendizagem e do desenvolvimento. E a gente vai sair dessa zona do medo. Mas quando eu falo medo, como eu acabei de falar nesse instante, é o medo desesperador. Que o medo a gente tem que ter. O medo salva. Certo? O desespero que deixa a gente numa situação de não saber discernir, de não saber exatamente o que é bom, o que é ruim, não saber para que lado correr. O desespero, né? O medo faz a gente pensar, não, eu tô com medo, por ali eu não vou por aqui. Mas quem está desesperado não sabe nem para que lado corre. E às vezes corre para a boca do leão que está lá na tocaia te esperando. Então a gente vai aprender a se livrar dessa zona do medo aí, esperar chegar mais pessoas. Serão todos muito bem-vindos aí. Terapias da mente, seja bem-vindo. Vou aproveitar para chamar mais pessoas aqui também. Divulgar para a galera. Enquanto isso, também, se alguém quiser se manifestar aqui, dar alguma palavra com relação a isso, os profissionais da área aí. E hoje a live vai ser legal, viu? Vou contar para vocês, a live hoje vai ser legal. Por que a live hoje vai ser legal? Porque eu vou dar algumas ferramentas
práticas, que meu papo, eu digo assim, meu papo eu gosto de botar coisa prática para botar para vocês, para não ficar... Não que quando tem uma live, a live técnica seja ruim, mas tem seus momentos e tem pessoas que são leigas no assunto e precisam de um atalhozinho, né, para chegar aos resultados. E como eu sou um cara que, apesar de gostar de estudar muito, eu nunca consegui me comunicar de forma muito técnica, a não ser que haja muita necessidade, certo? Então, o meu jeito de conversar, o meu jeito de explicar, inclusive eu brinco muito, então as coisas ficam mais neuroplasticamente mais fáceis de serem entendidas. Eduardo Lima, seja bem-vindo. Maria Clara, seja bem-vinda também. Como eu já disse, eu estou dando só mais um tempinho para ir chegando mais pessoas e vocês aproveitarem e irem convidando mais pessoas também. Porque essa live, como ela não vai durar muito tempo e temos 1 hora, então eu vou passar alguns exercícios bem rápidos e práticos que têm efeitos rápidos e práticos em você, no seu corpo, na sua mente. E está todo mundo precisando muito disso, que o momento está desesperador. Está desesperador e ninguém está nem com cabeça para pensar em nada. E nesse momento de não pensar em nada, vai aproveitar para ocupar a mente com coisas boas, com o momento presente, está aqui agora e vamos que vamos. Se alguém também quiser falar alguma coisa, como eu já disse, Kaká acabou de chegar aí, seja bem-vindo, Kaká, grande mestrão do jiu-jitsu aí, botando para quebrar. Como eu disse, eu vou convidando algumas pessoas aqui. Na verdade, estou fazendo alguns convites aqui a alguns grupos. Se vocês puderem, façam o mesmo. Que quanto mais gente participar dessa live, vai ser bem legal. Porque tudo que eu tento passar, principalmente quando a live é minha mesmo, só apenas eu, entre aspas, que vocês fazem parte também, eu tento passar algo o mais prático possível para vocês, para não ficar naquela coisa de, porque muitas vezes você vai para uma live e vê um cara falando bem pra caramba, mas botar em prática o negócio fica mais complicado. Então vamos fazer uma live mais prática, trabalhar com resultados rápidos, que foram algumas técnicas que eu aprendi ao longo desses meus estudos, onde você pode interromper certas sensações de forma rápida, de forma realmente efetiva. E eu vou estar passando para vocês hoje aqui nessa live, 1h30 da tarde. O nome dessa live deveria ser a live da digestão. Porque a gente vai digerir hoje todos os nossos problemas. É engraçado que o mesmerismo fala muito disso, né? De digerir os problemas, de jogar tudo no intestino, no segundo cérebro e digerirmos. Olha só o que o mesmerismo falava, olha só o que o Antigo Egito falava, que maravilhoso. Então, vão convidando mais pessoas, que essa live vai ser muito legal. E aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal, que é o seguinte: quem quero ser diante do Covid-19, diante do coronavírus? Quem quero ser, quem eu quero ser, em que zona eu quero estar, em que local eu quero estar. Isso eu falo mentalmente, né? E sensações corpóreas também, né? Em que local eu quero estar, em que zona eu quero estar. Se eu quero estar, olha o que eu estou falando, se eu quero estar na zona do medo, se eu quero estar na zona da aprendizagem, ou se eu quero estar na zona de crescimento. Beleza? Então, eu sei mais ou menos o que todo mundo não quer, é estar na zona do medo. Só que o grande problema é que a maior parte das pessoas hoje, nesse atual panorama aí, está preso na zona do medo, por mais que até cognitivamente entenda que a situação precisa apenas de tomar medidas necessárias
Mas o medo está ficando maior do que isso e estamos realmente tomando medidas que são fora do padrão que estão pedindo para a gente tomar. E a gente está, por conta de bobagens, estamos correndo para hospitais e está trazendo um caos horrível, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo com a gente. Então, antes de mais nada, essa live, e aí vou começar expondo um pouco sobre dados, não dados que eu estou buscando na internet, ou dados pessoais, porque tem muitas pessoas que estão vendo, estão assistindo o que está passando, seja lá onde for, e vai correndo para a internet e digita como se fosse uma verdade. Isso está deixando a galera pirada. Seja bem-vindo, João Ribeiro. Seja bem-vindo, Renan. Que legal, ó. Nayara, e aí, moça? Amiga querida, bem-vinda. Então, as pessoas estão afogadas nessa zona do medo, por mais que, às vezes, como eu falei, por mais que às vezes entendam que a situação é uma situação de risco, mas que basta pensar da forma certa, mas mesmo dessa forma, não conseguem se enquadrar mentalmente na realidade do que está acontecendo. Seja bem-vindo, Edelson. E voltando, vou voltar a perguntar para vocês o que é que vocês querem, né? A pergunta é um pouquinho esquisita, mas o que é que vocês querem perante esse panorama? Vocês querem estar na zona do medo, na zona de aprendizado ou na zona de crescimento, certo? E independente do que vocês querem, em que zona vocês estão? Vocês estão na zona do medo, na zona da aprendizagem ou na zona do crescimento? Então, em que zona vocês se encontram nesse momento? Eu quero que quem esteja presente agora aí, diga se está na zona do medo, na zona de aprendizagem ou na zona de crescimento. Mas antes disso, eu tenho que dizer para vocês o que significam essas três zonas. Antes de mais nada. Então, para quem está na zona do medo, existem algumas premissas para as pessoas que estão na zona do medo, né? Algumas colocações, né? Então, para quem está na zona do medo, normalmente elas estão fazendo compras em pânico, certo? Estão fazendo muitas compras por conta do pânico. Ela está se irritando facilmente com toda essa situação. Está fazendo estoque de comida, remédio, de álcool em gel de forma descontrolada, certo? Essas são as pessoas que estão, entre outras coisas. A gente sabe que tem muitas outras coisas, mas eu vou colocar para ficar mais fácil o entendimento. Como eu disse, eu quero botar essa live simples, uma live mais inteligível para todo mundo, né? Que todo mundo entenda o que eu esteja falando. Seja bem-vindo, Jair. A zona de... acabei de falar da zona de medo, né? Que você compras em pânico, você se irritar facilmente, de sair comprando coisas desesperadamente e tá naquela coisa assim, será que eu saio, será que eu não saio? Sem saber exatamente o que fazer. Seja bem-vinda, Ila, beleza? Tem a zona de aprendizado, né? Que é por conta do atual panorama do que está acontecendo no ambiente. Se você começa a ser menos controlador, se você para de consumir o que lhe causa dano, desde alimento até notícia, isso é muito importante, certo? O que você está consumindo, o que você está absorvendo, em outras palavras, certo? Consumindo é uma palavra legal porque envolve alimentos, né? E absorvendo também, né? Porque você está absorvendo nutrientes. Então, o que é que você está absorvendo, o que é que você está consumindo, certo? Desde nutrientes, que são os alimentos, até informação, que são as notícias, né? Isso são as pessoas que estão na zona de aprendizado, elas estão percebendo isso, estão parando de fazer esse tipo de consumo, desse tipo de absorção. E reconhecer que estamos dando o melhor de nós, mesmo frente à situação difícil. A gente tem que entender que tem várias pessoas que realmente estão tomando as medidas necessárias, só que não é a maioria, isso é fato. Então, isso serve de aprendizagem para a gente ensinar para as pessoas também, certo? E tem a zona de crescimento, que tem mais a ver com você encontrar um propósito em meio a tudo isso, certo? Que é você pensar nos outros e procurar uma forma de ajudá-los, certo? Modéstia à parte é o que eu estou fazendo, certo? Ou seja, estou na zona de crescimento, né? Pensando em ajudar os outros, né? E procurando ajudar os outros e a si próprio, porque você não consegue se ajudar se você não ajudar os outros. Isso aí é a maior falácia, não existe, é uma mentira. Diz, eu penso mais nele do que em mim, então você está pensando de forma errada. Você está pensando nele de forma errada, não está pensando suficientemente certo. Você primeiro tem que pensar em você, certo? Aí o Edelson disse que está na zona de aprendizado e crescimento. Isso aí, Edelson, muito bem. É isso aí. Quem está na zona de crescimento agradece.
Aí vem aquele papo de gratidão e vem aquele papo que a galera entra naquela bobagem de falar o real significado da palavra gratidão, que é uma coisa maravilhosa e que está banalizada hoje em dia. Pessoal, não adianta você olhar para a cara de todo mundo e falar gratidão, certo? Gratidão é uma coisa muito mais internalizada, é uma coisa, é uma sensação corpórea, essa sensação de gratidão que a gente tem. Então, isso é uma gratidão real, não é esse mimimi de gratidão para tudo quanto é lado. Você sabe falar gratidão para a pessoa quando a pessoa lhe dá um troco de alguma coisa ou lhe dá alguma coisa em troca, mas depois você passa por ela, não dá nenhum bom dia, um boa tarde. Eu moro num lugar pequeno, eu sei o que é isso, aqui tem um pouco mais de 1.500 habitantes. Então essa gratidão falsa, aqui eu vejo muito isso, certo? Todo mundo fala gratidão como se fosse simplesmente obrigado, e gratidão não é obrigado. Então assim, entendendo dessa forma, dá para entender de quem está na zona de crescimento está agradecendo por tudo isso que está acontecendo. Porque junto com o crescimento está tendo o aprendizado, certo? Então você tem que agradecer, para tudo tem um lado bom. É incrível, parece papo de oba-oba, mas para tudo tem o lado bom da coisa. Para tudo tem um lado bom. Se você parar e imaginar, você vai ver que tudo tem um lado bom. Esse atual panorama que está acontecendo tem um lado bom. Eu não sei se talvez seja porque o bicho estava pegando já no mundo todo. Você vê que a gente está muito exacerbado com os meios de comunicações, com os meios de informação. E você vê que eles estão realmente interferindo hoje, né? Para a gente ter uma informação real, a gente nunca sabe o que é exatamente real. A gente vê pessoas, mas esse cara ele é ministro do não sei o que, é ministro do não sei o que, e a gente começa a ver que o fato de você apenas ser uma autoridade não significa que você pode ter total credibilidade no que aquele cara está falando, não sabe se envolve dinheiro envolvido, não sabe se a economia está envolvida naquelas palavras das pessoas que são ditas autoridades falando. Então é por isso que eu entendo muito essa coisa de você às vezes achar que está entendendo o que está acontecendo, mas no fundo, tá aquela dúvida absurda sobre o que realmente está acontecendo hoje, certo? Tem tem um site que ele diz para você em tempo real, diz eles, que está fazendo muito sucesso, está todo mundo procurando ele, usando eles para ter essa referência. Tudo que está acontecendo com relação a quem está contraindo o vírus, a quem está morrendo do vírus e quem está se recuperando do vírus em cada lugar no mundo, em cada país, certo? Eu posso depois passar esse site para vocês. Só que é o seguinte, até que ponto as informações são reais? Por quê? Porque já se entendeu, pessoal, eu estou pesquisando, certo? Já se entendeu que para você ter um resultado dos exames, certo? Se você fizer hoje o exame do coronavírus, para você ter exatamente uma resposta de que se você está com ele ou não, é depois de 2 semanas. Então, esse site que diz todo dia com notícias atualizadas do que está acontecendo, tem um delay de notícia, certo? E no mínimo de 2 semanas, fora outras várias ramificações de como essa estatística pode ser pouco precisa, não tão precisa, né? Só uma referência. Mas existe esse site aí que dá um certo norte no que está acontecendo no mundo todo. E como eu vejo algumas outras pesquisas batem com esse site, aí vem aquela outra história. Até que ponto essas pesquisas que eu estou vendo não estão pesquisando nesse site para dar notícia? Então está uma loucura de informação, certo? Então o que a gente precisa é hoje entender uma coisa que é muito importante. Que não tem papo de mimimi, não tem papo de blá blá blá. Antes disso eu vou dizer por que eu acho que a gente tem que tomar essas medidas necessárias, certo? Ao invés de só acompanhar o que está passando na mídia, eu estou acompanhando o que está acontecendo dentro de um hospital no Rio de Janeiro. Acompanhando, assim, tendo as informações, as últimas informações da semana do que tem acontecido. O pessoal está com acho que está com... Deixa eu limpar meus óculos aqui, que eu acho que está com... Tá meio nublado aqui, mas tudo bem. Que eu estou tendo notícias do que tem acontecido no Hospital do Rio de Janeiro. É o Hospital Dom Pedro II e um outro hospital. E ele é chefe de enfermagem, o nome dele é Marcel, ele é hipnoterapeuta também. E ele está falando o que está acontecendo lá, ele está na frente de batalha. Então não adianta o governo vir me falar, certo? Não adianta a autoridade virem para a televisão, a autoridade está vindo para a internet. Eu estou pegando informação de quem está lá, certo?
recebendo as pessoas, vendo no dia a dia tudo o que está acontecendo. Então eu vou passar o que ele passou para mim, essas informações, e daí eu vou dar continuidade a exatamente o que eu quero fazer o processo de vocês, de reversão desse medo aí, de sair dessa zona de... É como eu digo, quando eu falo medo aqui, pessoal, talvez até pode até mudar, porque eu estou falando das 3 zonas, né? A zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento, certo? Ou do desenvolvimento. A gente pode chamar essa zona do medo como a zona do pânico ou a zona do desespero, certo? Porque o medo a gente precisa ter o medo, como eu estava falando no início da live. O medo é real e a gente precisa ter o medo. A gente não precisa entrar no modo desespero, no modo pânico, porque no modo desespero a gente não faz nada da forma correta. No modo pânico a gente não faz nada do modo correto. Quando a gente foca apenas nas nossas emoções, a gente só toma atitudes impensadas. Quantas vezes a gente na hora... E isso acontece muito na hora da raiva, não só no momento do medo. Porque o medo é muito louco. Porque o medo, ele fica naquela coisa assim de só emoção e só uma parte de pensando no que está acontecendo. A raiva, ela meio que ela não tem esse discernimento. Quando a raiva bate, o cara é muito impulsivo, certo? E veja quantas vezes quando a gente liga o modo raiva sem saber, a gente tem atitudes impulsivas e depois nos arrependemos amargamente do que fazemos, só porque entramos no modo raiva e não passou pela nossa cognição. E depois que a gente fez, nos arrependemos bastante. Então eu quero tirar vocês desse modo medo, na verdade não do modo medo, mas do modo pânico, do modo desespero, e deixar vocês, se vocês ficarem pelo menos no modo medo, para mim já está ótimo, certo? Porque o modo medo ainda lhe bota naquele momento de você pensar exatamente o que está pensando, aí o medo se torna um medo racional, que é o medo, qual é o medo? É você tomar as medidas necessárias, que eu vou falar daqui a pouco quais são essas medidas necessárias, baseadas no que um grande amigo meu que está lá na frente de batalha, dentro do hospital, perdendo noites e noites, certo? Atendendo as pessoas, vendo o que está acontecendo no dia a dia, e ele consegue traçar um paralelo do que seria um dia normal no hospital e do que seria um dia no meio dessa pandemia, no caso sendo real essa pandemia, certo? E essa pandemia é real. E agora vamos agora para os dados vindos dele, e que vocês podem ter confiança total. Ele está trabalhando lá dentro, ele me passa alguns áudios de conversa dele lá dentro e me passa áudios dele também diretamente comigo, falando comigo. Se vocês quiserem depois, mais pro fim da live, eu posso estar soltando esses áudios aqui, vocês podem ouvir. Ele me autorizou, inclusive ele me autorizou a repostar, a usar um vídeo de uma paciente já cansando com a máscara, mandando um recado para as pessoas, dizendo que é real, que ela trabalhava na feira e que ela tomava os devidos cuidados. Lógico, hoje os devidos cuidados, todo cuidado é pouco, mas ela disse, no modo dela, entender o que significa tomar os cuidados, que ela tomava os cuidados dela e que ela contraiu o vírus e estava no hospital cansando com a máscara de uma forma que dava pena de ver. Eu coloquei esse vídeo, não sei se eu coloquei no YouTube, acho que eu coloquei no YouTube também e no Instagram, como uma forma de mostrar que é real. Muitas pessoas estavam colocando as pessoas só naquele estado respirando, cansando, e isso eu não acho legal, porque pessoas que sofrem de ansiedade só em ver aquilo começam a espelhar, certo, o que está vendo, e começa a ter as mesmas sensações. Eu tive muitos problemas com pânico, eu pessoalmente, e eu sei o que é você espelhar essas sensações. Então eu nunca gostei de ficar mostrando isso, mas eu mostrei a pessoa tendo isso, se sentindo mal com a crise respiratória que dá o coronavírus, e falando ao mesmo tempo para as pessoas que isso é real. Um outro detalhe, quem fez essa filmagem foi o enfermeiro, que ele é enfermeiro coordenador do hospital, e mandou para mim. É um amigo meu, eu não catei na internet isso e estou mostrando para vocês. É um amigo meu que mostrou para mim. Eu perguntei a ele se ele me autorizava a divulgar. Ele disse que a própria pessoa que cedeu as imagens disse que autorizava, lógico, porque ela cedeu as imagens. Então, enfim, o que aconteceu com ele? Vou me adiantando. São 2 horas agora, a gente não tem mais meia hora, tá tranquilo. Então, o que aconteceu? Começando a história a partir de agora. Pimba, começando a história. Marcel trabalha com neuroemagrecimento hipnótico. Convidei o Marcel para as minhas lives, porque eu faço lives sempre. Ele, lógico, ele é meu amigo, já trouxe ele para Salvador para dar workshops, ele é do Rio de Janeiro. Já trouxe Salvador para ele dar um workshop
no meu curso e tenho essa amizade com ele. Enfim, convidei ele para fazer essa live. É pena, eu deveria ter os dados aqui dizendo exatamente os dias, mas tem em torno de, eu posso dizer para vocês mais ou menos, dia 15 de março, poxa, eu não lembro bem, pessoal, mas vamos resumir assim, mais ou menos, tem uma semana mais ou menos, que ele vinha para minha live e mandou uma mensagem algumas horas antes da live dizendo que não poderia vir porque ia estar no hospital atendendo as pessoas lá na enfermagem porque o bicho estava pegando com relação ao coronavírus. Tudo bem, adiamos, logicamente, adiamos, normal pra caramba, né? Adiei sem problema nenhum, fiz a live sozinho, falei um pouco sobre ele. No meio da live, não lembro se foi antes, ele mandou uns áudios, certo? E eu reproduzi esse áudio nas lives. Quem quiser pode assistir, essas lives estão no meu grupo fechado do Telegram. Vocês podem assistir, tem esse áudio, que eu solto esse áudio para o pessoal que estão assistindo a live, dele falando por que ele não pôde comparecer. E marcamos essa live para outro dia, que ele ia passar um tempo explicando sobre o que está acontecendo no hospital, a verdade sobre o coronavírus que ele está presenciando lá no dia a dia, e um pouco da live, outra parte da live, sobre neuroemagrecimento hipnótico, que seria o tema principal. Enfim, no outro dia, de novo, cancelamos a live. Seja bem-vindo Leila, seja bem-vindo Ramiro, seja bem-vindo WSMFSA, seja bem-vindo Terezinha. Então, pessoal, desculpa, se eu ficar parando muito, eu acabo perdendo o fio da meada. Eu acho que eu tenho TDAH. Enfim, onde foi que eu estava? Sim, com o Marcelo, marcamos para a segunda live e ele cancelou a segunda live pelos mesmos motivos de ter cancelado a primeira live. E isso eu só vendo o bicho pegando, ele mandando os áudios, as pessoas dizendo para ele, Marcelo, venha para cá e tudo mais. E eu passando essas informações para vocês e até o momento que eu comecei a fazer mais vídeos falando só sobre o coronavírus, certo? Que são vídeos que eu disponibilizo no meu YouTube. Até que ele me mandou um vídeo dessa menina dando depoimento lá, já passando mal com a máscara e dando depoimento, dizendo que o pessoal quer para a ficha do pessoal cair, que a ficha do pessoal ainda não caiu, beleza? Então, por conta disso tudo, para mim, hoje, quais são as medidas necessárias que temos que tomar? As medidas necessárias que temos que tomar. Pronto, agora começou a live falando as medidas necessárias que devemos tomar, certo? Com relação ao coronavírus. E depois vamos passar para a parte prática de ensinar métodos para você frear, para você bloquear essa ansiedade, esse medo desesperador perante o atual panorama, certo? Então vamos às medidas. Primeiro, parar de entrar no cunho político da história. Se existe política, se não existe política por trás disso tudo, o fato é que se transformou nesse vírus que está aqui, virou uma pandemia e hoje o foco é a pandemia. Então, se o foco é a pandemia, então temos que nos preocupar o que temos que fazer perante a pandemia e nos conservarmos com relação à doença. Depois a gente fala de política, certo? Então, o que devemos fazer? Antes de mais nada, pessoal, pensar que não estamos sozinhos no mundo. Existem as pessoas que mais necessitam da gente nesse momento. Os idosos, que são pessoas que a gente não pensa normalmente ao longo da vida da gente. O ser humano não pensa nos idosos. E a outra coisa são pessoas de baixa imunidade, que a gente também não se preocupa. Não está preocupado com pessoas de baixa imunidade. Então tem que começar a se preocupar com outras pessoas. Por quê? Porque esse vírus é real. Você pode agora estar aqui nessa live, assistindo a live, me vendo falar com você e você pode estar com o vírus. E saiba, a partir do momento que você está com o vírus e você sai da quarentena, você sai de casa, você se transforma numa arma letal ambulante para essas pessoas que são idosas e têm baixa imunidade. Ponto. Não tem outra conversa. Não ache que eu estou exagerando. Se você acha, problema seu. Minha boca até secou, estou sem água aqui. É um problema seu, certo? Infelizmente eu não posso fazer nada. Eu posso fazer alguma coisa por quem tá buscando informação, para quem está vindo aqui buscar informação, mas por quem não acredita eu não posso fazer nada. Hoje, se você que está aí me assistindo ou qualquer outra pessoa tiver contraído o vírus e não estiver manifestando, não tiver com sintomas do vírus,
e sair na rua, sair da quarentena, você hoje é uma arma letal ambulante com relação às pessoas idosas e às pessoas que têm baixa imunidade. Ponto. Não tem o que discutir, certo? Isso é fato. Isso é fato. Não tem, como fala um piadista chamado Paulinho Gogol, ele fala, isso é fato venéreo. Isso é fato venéreo, é real, certo? É verídico isso. Então, assim, temos que realmente tomar medidas cabíveis, as medidas necessárias, mas, e antes de mais nada, além... Grande Marcelo, seja bem-vindo, meu querido, beleza? Assisti sua live lá de Malhação, muito legal. Desculpa eu falar Malhação, minha ignorância, com certeza deve ser alguma técnica específica, eu não sei o nome. Aí eu resumo a Malhação, coisa de década de 80, década de 90, Malhação e ponto final. Enfim. E realmente as pessoas estão ficando desesperadas, mas não estão tomando as medidas corretas. Então tá tendo um paradoxo muito louco. Como é que tanto desespero para tão poucas medidas cabíveis, certo? Medidas reais. Então estamos chegando... ainda está tranquilo. Vai dar 2h10 ainda, faltam 2 minutos para as 2h10. A gente vai começar esse exercício. Eu acho que a gente vai começar daqui a pouco o exercício. Só concluir isso aqui. Então, quarentena, pessoal. Ficar de quarentena... E o tempo que você tiver dentro de casa, de quarentena, em vez de ficar pensando bobagem, velho, faça uma coisa que você nunca fez e que muitas vezes você nunca teve saco para fazer. Aproveite agora. Trabalhe a sua mente. Trabalhe respirações. Eu vou começar aqui, para não esquecer, vou até anotar. Começar com um exercício de respiração que é muito simples. Pessoal, vou contar agora o segredo. Quem está aqui agora vai pegar um segredo, o segredo dos segredos. Aí vai dizer, mas eu já sabia, mas não vale. Então não vale. Então vai continuar validado como segredo. O grande problema das pessoas não conseguirem meditação, eu vou dizer agora para vocês, e todo mundo que me ouvir e seguir o que eu vou acabar de falar depois disso, vai conseguir meditar, vai conseguir fazer exercícios de respiração com resultados realmente efetivos, certo? Mas é uma coisa que eu vou pedir para vocês. Muito simples, muito simples, muito simples. A Maria Clara dos Reis está falando, acreditou-se as pessoas que não estão tomando medidas, menosprezam o risco. Pois é, mas, Maria Clara, interessante você falar isso. Só que a questão é o seguinte, elas menosprezam o risco, mas são as primeiras que quando tosse ou quando espirra, vai correndo lotar os hospitais. Onde hoje se sabe que onde a maior incidência de contaminação são dentro dos hospitais, porque está todo mundo correndo para os hospitais. Porque as pessoas não estão tomando, é exatamente esse paradoxo, não estão tomando as medidas, menosprezam o risco, mas quando tosse ou quando espirra, corre para o hospital. E isso está se tornando um caos, uma loucura. Eu não entendo como as pessoas não entendem isso. Isso para mim é o que está mais ficando louco no meio disso tudo. É o que as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Isso é um absurdo. Certo? Então, começando, vou passar para a parte prática, certo? Para a parte prática, como eu falei para vocês, eu vou passar algumas coisas práticas para vocês. Alguns exercícios práticos, mas muito práticos mesmo. E mais do que prático. Não adianta ser prático e não ser efetivo. Vou passar exercícios práticos e realmente efetivos. Certo? Cara, acabei não contando o segredo. Fui responder a Maria Clara e não contei o segredo. O segredo, pessoal, é simplesmente você insistir um pouco mais daquele limite que você acha que não vai dar para você. Exemplo, você não tem quem não conheça inúmeras pessoas. Seja bem-vindo, Romero. Seja bem-vindo, Romero. Beleza, meu querido? Eu vejo o IP no Recife, eu fico querendo chamar IP no Recife, não sai o Romero. Beleza, meu querido? Então, o grande problema é o mesmo problema da maioria de todo mundo que eu conheço, que fala, eu não consigo meditar. Eu paro, o pessoal fala de respiração, eu tento fazer respiração, e tem hora que eu fico impaciente, não vejo que não está dando resultado. E o segredo eu vou contar agora para todos vocês.
nesse momento que você está tentando, detesta essa palavra, porque a gente sabe que é uma palavra altamente hipnótica quando você não quer que a pessoa consiga uma coisa, mas quando você está nessa busca da meditação e você não está tendo resultado, às vezes você começa a forçar, você sente que você está fazendo um esforço maior do que o normal, mas chega numa hora que esse esforço chega no limite que você diz, não é para mim não, e desiste da meditação. E repetidas vezes, quando você tenta fazer meditação, você chega nesse mesmo estágio de que você entende que você está se entregando, você interpreta de que está se entregando mais do que o normal, mas não consegue entrar na meditação. E tem essa sensação de frustração. E para não ficar com essa sensação de frustração com você simplesmente, eu não consigo meditar. Meditar não é para mim, certo? Não existe meditar não é para mim. E aí, quando você tem essa frustração, quando você tenta fazer a meditação e não consegue, você entra na famosa crença limitante. E aí a gente entra em papo de neurociência, de conexões neurais, e cada vez mais você reforça essa ideia de que a meditação não é para você. E isso vira uma grande verdade. E essa verdade se estende a várias pessoas que ouvem você falar isso e que têm experiências parecidas. E essa grande verdade se transforma numa verdade absoluta. E todo mundo que acaba não conseguindo entrar em meditação cria essa realidade de que tem pessoas que não conseguem entrar em meditação e ponto final. E isso não é fato. Por que eu estou falando isso com tanta convicção, com tanta veemência? Pessoal, esse cara aqui que vos fala, eu sou a prova viva de todas essas dúvidas que foram derrubadas a partir do momento que eu parei e fiz, eu vou insistir nesse troço. Certo? E eu vejo que a maioria das pessoas sofrem com esse pequeno probleminha. É de sentir que está engajando no processo, sentir que está fazendo tudo o que deveria ser feito, talvez até mais do que deveria ser feito para alcançar a meditação ou estado meditativo, e param porque não chegou lá. E pessoal, eu só consegui chegar lá exatamente nesse limite do que eu acho, agora eu acho que não vai, não é pra mim, e não deixava de fazer, e uma hora a chave virou. E eu entendi que a insistência, que a neurociência, que a neuroplasticidade ganha de qualquer coisa, certo? Ganha de qualquer coisa, certo? Insista que você vai conseguir. Mas quando eu digo insista, não é insista achando que não vai dar certo, não. É insista com um pensamento hipnótico, que você não está julgando se vai dar certo, se vai dar errado, apenas faça e colha os resultados. Pessoal, eu comecei a colher resultados antes de achar que estava alcançando os estados hipnóticos só fazendo os exercícios e achando que não estava dando certo. Eu não estava tendo sensações e estava tendo resultados no dia a dia, certo? Então, vamos parar desse mito que bloqueia um monte de gente que acha que não é para você, não é para mim, eu não posso isso. Para com isso, pessoal, certo? O que acontece são pessoas, como eu brinco, que não vêm com um chipzinho. Parece que tem um diacho de um chipzinho no processador dessas pessoas que basta fechar o olho e o que imaginar com facilidade consegue, certo? Sorte delas, certo? Outras precisam de estudar, precisam de praticar para chegar nesse estágio e talvez não chegue em certos estágios nunca, certo? Mas é como eu digo sempre, se de 0 a 10, certo? 0, sendo você uma pessoa fuleira que não consegue fazer nada, e 10, você sendo o super-homem real, o super-homem real, não que não existe super-homem real, mas o super-homem das histórias, entre você ser 0 e ser o super-homem, tem várias outras coisas muito boas que você pode ser, Então você não precisa ser super-homem. Mas se você sair do 0, do não posso, não consigo, você já consegue muita coisa. Muita coisa. Mais uma vez, não estou falando papo de livro que eu li. Claro que eu li muito isso nos livros, mas eu estou falando de experiências próprias, experiências reais, experiências que eu passo para as pessoas, e as pessoas me agradecem, aquela coisa toda. Que massa que você mostrou isso. Na verdade, para mim, tudo já está na cara de todo mundo. E basta a gente só tirar esse véu e enxergar as coisas mais claras e tudo vai ser mais entendido, mais fácil de ser absorvido, mais fácil de ser consumido, mais fácil de ser digerido, saber o que a gente pode mandar para digerir e o que a gente tem que absorver para nós de verdade. Enfim,
Começando a técnica, chega de conversa, vamos começar a técnica. Daqui a pouco acaba o tempo aí da live, mas se acabar eu volto. Começando a técnica. Primeiro, todo mundo respira de acordo ao ambiente. Ah, Alex, o que é respirar de acordo com o ambiente? É respirar de acordo com o cheiro que ele sente? Não, não tem nada a ver com o cheiro. Tem também, porque é tudo que está no ambiente. Mas a sua respiração altera o tempo todo, de acordo com tudo que está no meio. São alterações mínimas, mas o tempo todo ela altera, ela nunca é uma constante. Por mais que seja constantemente eu estar falando com vocês, tem momentos que eu fico mais exacerbado, tem momentos que eu fico mais calmo, tem momentos que eu estou conversando com vocês e estou vendo quem está chegando. Cada momento, cada nuance dessas partes que eu estou aqui, está tendo alteração na minha respiração. A cada fala, a cada expressão, que sempre é seguida de como eu digo, um real de emoção, certo? Sempre tem uma alteração na sua respiração. Ou seja, respirar consciente é algo que você tem que parar tudo e pensar na sua respiração, porque qualquer coisa no ambiente vai interferir. Ou seja, não é só parar e agora respire e preste atenção à respiração. A sua respiração não. Faça com sua respiração fique realmente uniforme, que ela fique o mais alheio aos estímulos do ambiente. Ela apenas respire por respirar, por fazer você viver. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, antes de mais nada, entender que você respira de acordo com o ambiente. E toda vez que você quiser fazer exercícios ligados à concentração, a aqui e agora, você tem que colocar a sua respiração no aqui e agora. Certo? Ah, mas isso é difícil. O papo aqui não é difícil, isso é fácil. O papo não é impossível e todo mundo pode fazer. Exercite. Uma hora a sua chave vai virar. Eu posso fazer esse exercício agora e algumas pessoas relatarem resultados fabulosos agora, sem nunca terem feito. Pessoas vão fazer, vão dizer que não sentiram nada, vão, talvez insistam, continuem não sentindo muita coisa, e irão ou desistir ou irão continuar insistindo até a hora que a chavezinha vira. Não, é o máximo que eu posso influenciar em vocês, é nessa psicoeducação, de ensinar para vocês como se procede essa questão do desistir antes da hora. Mais do que isso, realmente eu não posso fazer. Então, a respiração para começar, certo? Saber que você não respira simplesmente pelo fato de você estar respirando, só porque existe a mente inconsciente, existe o cérebro primário, o cérebro primitivo, que faz com que você respire porque você tem que manter a vida, porque tem que sobreviver. Você não respira só por isso, quer dizer, você respira por isso. Mas tem as intervenções do meio ambiente, certo? Isso acontece, é real. E, para começar, o que eu faço com a maioria dos meus clientes que entram na minha clínica, eles sempre entram e eu falo para eles, vocês sabiam que você pode parar ou um pouco, ou quase 100% o que você está sentindo quando você está incomodado? Não estou dizendo parar o problema no geral, mas dar um stop naquele sintoma que dá aquela agonia naquela hora do coração batendo ou da respiração alterada, seja lá qual seja. Seja bom dia André, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ô André, Juiz de Fora, Minas Gerais. Vou só dar bem-vindo aqui a algumas pessoas e vou voltar para essa história de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aleph Arte BR, seja bem-vindo. Ariano, não sei se é Ariano aqui do Vale do Capão, se não for, seja bem-vindo do mesmo jeito. Aruanda, nossa querida Vanessa, se eu não me engano. André, bem-vindo, bom dia. André, de Juiz de Fora. Eu era para estar na semana passada em Juiz de Fora, ministrando um curso de hipnose integrativa, hipnose não verbal. Não fui por causa do coronavírus.
Existe esse exercício quando as pessoas chegam na clínica, ó, que é o exercício chamado spin sinestésico, certo? Por que spin sinestésico? Spin significa giro. Sinestésico tem a ver com sinestesia, com sensações muito mais corpóreas, certo? Esse movimento aqui é muito legal quando eu faço na clínica, porque eu consigo. Quando o seu cliente chega na clínica, agora dando um spoiler do que é na clínica e até dos meus cursos, quando o cliente chega na clínica, independente do desespero dele, de como ele está, ele quer saber como você pode interromper qualquer coisa, qualquer alívio, certo? Ele vem atrás de acolhimento, então qualquer alívio para ele é necessário, qualquer alívio para ele é ponto para você, certo? Então eu jogo logo o spin sinestésico. O Arthur é seu amigo, o grande Arthur Paiva, que me convidou para dar esse curso lá no no modo sleep. Bora ver. Pô, André, é uma pena tá travando. Eu mudei a internet, aumentei a velocidade da internet, não sei qual é o caso. Mas enfim, essa live fica gravada e as travas não ficam gravadas. Beleza? Fica gravado no Telegram. Fica gravado durante 24 horas no Instagram e depois vai pro Telegram. E não aparecem essas travas, eu já observei que não aparecem essas travas. Fazer dois movimentos que são movimentos que a nossa mente já está viciada, certo? Normalmente quando a gente está contando algum problema, alguma coisa para alguém, alguma coisa incomoda, ou a gente tende a fazer esse movimento, certo? Ou tende a fazer que eu estou mostrando agora, significa que quando elas estão muito angustiadas, esse movimento traz mais angústia para elas, certo? E quando você faz esse movimento, seu cérebro linka com esse movimento ideomotor de você fazer isso. Ele entende que toda vez que você está mal, essa sensação significa que você está mal. Automaticamente, você fazendo um movimento reverso, faz com que o seu cérebro entenda a sensação contrária ao que estava. Conseguiram entender o que eu falei? Nosso cérebro, como a gente trabalha com hipnose, com PNL, com a mente em geral, a gente sabe que nosso cérebro cria âncoras, nossa mente cria âncoras, certo? Nosso cérebro cria âncoras. Então, se a gente toda hora faz um movimento, esse movimento sempre ele está ligado a um momento de uma sensação, especificamente, o movimento contrário, principalmente de giro, certo? Entende que está tendo um movimento reverso e a sensação contrária a que você está. Beleza? Dizem que isso é estudo científico. Pessoal, eu sou um cara que eu sou muito aberto, certo? O que eu entendo que isso aqui é uma bela sugestão, independente de qualquer coisa que é dada à pessoa, mas entendo também que existe neuroplasticidade nisso, certo? Esse link do cérebro com o corpo. Agora, eu não vou ficar com papo de se é cientificamente comprovado o que é ou o que não é, certo?
eu mostro que são resultados que têm realmente resultados muito bons na clínica, que eu uso tanto para mim quanto para meus clientes, certo? Enfim, seja bem-vinda, Fabiana Bussolaro, minha querida. Seja bem-vinda, FAO de Lençóis, galera massa, Espaço Alimentar. Quem é do Espaço Alimentar? Me lembre aí quem é você. Espaço Alimentar são tantos espaços nesse meu Brasil, tantos espaços de bem-estar terapêutico, ainda bem, nesse Brasil. Então, pessoal, esse exercício de piscinestésico, sempre faça um exercício agora, ou esse ou esse. Se sentir incomodado, aumente mais o incômodo, sinta mais esse incômodo e depois disfarça para o outro lado. E você pode respirar mais calmamente. É um exercício maravilhoso, simples, como a Melissa Tias ensina pra gente. Pessoal, ela fala assim mesmo. Pessoal, vou ensinar para vocês agora uma técnica muito besta, uma técnica muito idiota, mas é muito efetiva. Ela fala assim mesmo, e esse é o grande problema. As pessoas não acreditam pela simplicidade da técnica e pela complexidade das suas alterações psicofisiológicas, que pode ter um resultado tão rápido e tão fácil, tendo essas técnicas tão rápidas e tão efetivas. E acabam não fazendo troço, porque não é daquele que faz de primeira e pá, na hora acontece, certo? Acha que é balela. Então, enfim, para não me estender muito, tem sempre o primeiro exercício, o exercício de spin sinestésico. Você busca o seu movimento. Seja bem-vinda, Kate Petris. Beleza, minha querida? Então, continuando. Voltando agora à respiração. Vamos fazer um exercício para todos nós aprendermos a condicionar, a controlar, a ter consciência da nossa respiração. Esse é o chamado exercício respiração em 4 tempos. São respirações baseadas em 4 movimentos respiratórios, sendo que, vamos lá a explicação, se liga, Fabiana está falando aqui, isso aí, muitas vezes o simples é mais adequado, mais desacreditado. Perfeitamente, Fabiana, exatamente. Por isso que eu digo, os melhores clientes que existem são aqueles clientes que dizem assim, eu não quero nem saber o que você vai dizer. O que você falar é o que eu vou fazer. Esses são os melhores clientes, certo? Não que você não tenha que questionar as coisas, normal você questionar. Mas esses clientes são os que têm as respostas mais efetivas. Não quer nem saber, tá ali para ter resultado, acabou a história. Eles têm resultado, certo? É isso aí, Fabiana. Vou repetir sua frase. Muitas vezes o simples é mais adequado, mais desacreditado. Exatamente, perfeito. Perfeito. Então vamos falar desse exercício de respiração, de como você começar a controlar a sua respiração. Pessoal, tudo que eu passar aqui, vocês podem fazer em sequência depois, fazer uma sequência de tudo que eu fizer com vocês aqui, porque não tem problema nenhum, beleza? Só faz bem. Não tem contraindicação, olha que maravilha. Se alguém te dissesse que existe um Rivotril sem contraindicação, é esse Rivotril esotérico que eu estou dando para vocês aqui, beleza? Estou sacaneando. Então, esse exercício de 4 respirações, se vocês quiserem anotar, mas eu acho que não precisa, que é muito simples. Vocês simplesmente vão respirar contando, não contando falando, contando imaginativamente. Olha a imaginação já funcionando no processo, que maravilha, sempre a imaginação no processo. Vocês vão fazer uma contagem de 1 até 4, imaginando essa contagem. Vamos supor que eu estou puxando aqui o ar e contando de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. Segura, retém a respiração e conta mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Depois, solta o ar, contando de novo. 1, 2, 3, 4. E aí retém mais uma vez, com o ar todo solto, conta 1, 2, 3, 4. E aí começa tudo de novo, puxa o ar. Entenderam? Vou fazer mais uma vez agora, sem contar, vou fazer com os dedos, certo? E fazendo a respiração exatamente como que ela é. Beleza? Quando eu fizer isso, é puxando o ar. Quando eu fizer isso, é retendo o ar. Quando eu fizer isso, é soltando o ar. E aqui é a contagem. É muito simples. Puxando o ar.
Deu para entender todo mundo? Então a gente vai fazer esse exercício agora, certo? Durante um tempinho, certo? Eu não vou dizer quanto tempo que é, porque é para ter paciência, então não importa, eu não vou dizer o tempo que é. Vocês vão me seguir até a hora que eu disser muito bem, como diz o nosso querido Alberto Delisola. Vamos começar agora, hein? Prepara, todo mundo na composição confortável. Se prepara e começa a puxar o ar em quatro tempos. Eu vou fazer uma contagem antes, vocês começam. 1, 2, 3, 4. Puxou. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Puxa o ar. Podem relaxar agora, porque esse exercício nós iremos fazer agora com outro detalhe. Ao invés de respirar simplesmente, apesar de que vocês já estão mais concentrados na respiração, vocês vão jogar essa respiração vai toda se proceder em outra região do nosso corpo, que a gente não usa muito quando a gente respira sem pensar. Quando a gente respira sem pensar, respira em resposta ao meio, quando a gente tem raiva, medo, a gente respira por aqui. Acho que eu bati a mão no microfone. A gente respira por aqui, pelo pulmão, desesperado. Não é essa respiração, eu quero a respiração de quem não está desesperado. A respiração diafragmática. Você vai respirar mais embaixo. O buraco é mais embaixo, certo? Você vai respirar aqui. Nem é a respiração diafragmática, me desculpe. Respiração abdominal, mais abaixo ainda. Vocês podem na sua barriga. Eu vou levantar aqui. Vocês vão perceber melhor. Tomara que o microfone não dê piripaque. Coloca a mão na barriga e sente que você não respira por aqui como desesperado. Você está desesperado por alguma coisa, respira por aqui. Você vai respirar por aqui, ó. Viu meu pulmão crescer? Meu pulmão não cresceu, ó. Agora o desesperado. Então não é essa a respiração que eu quero, é essa daqui. Sem desespero. Então vocês podem colocar a mão na barriga e perceber essa respiração. E agora vamos voltar para a respiração de uma forma muito mais consciente. Começando a partir de agora, eu vou contar de 1 até 4 para ficar melhor. Vou contar de 1 até 3 para não ficar linkado com 1, 2, 3, 4 da contagem da respiração. Vou contar de 1 até 3 e começamos puxando, inspirando, contando de 1 até 4. Então eu vou começar a contar. 1, 2, 3. Continuem. Estamos voltando aqui para a live. Vou logo colocando aqui, fazendo o meu marketing enquanto vocês vão chegando. Participem do nosso grupo fechado do Telegram, onde vocês podem assistir todas as nossas lives que ficam gravadas. Muito bem, Fabiola, seja bem-vinda. Kate, muito obrigado por voltar. Maria Clara. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou deixando mais uma vez o Telegram aqui fixado para vocês quiserem assistir depois e praticar mais, certo? Essas técnicas que eu estou passando para vocês aqui dessa live,
vai estar salva, fica 24 horas, né, salvo no Instagram, e depois de 24 horas, depois de 72 horas, elas ficam disponíveis no nosso grupo fechado do Telegram, junto com todas as outras lives, que tem muita prática, muitas parecidas com essa também. No grupo fechado do Telegram, disponíveis para vocês, totalmente gravadas para vocês, lá exclusiva para vocês. Vocês só tem que fazer parte do grupo do Telegram. Se vocês quiserem e não souberem como entrar no Telegram, vocês me falam, a gente dá um jeito. Enfim, sejam todos novamente bem-vindos. E para quem está chegando agora, para quem está chegando agora na live, a gente estava fazendo uma respiração de 4 tempos, que é uma respiração onde a gente puxa a respiração em 4... Vejam que eu não falo nem a palavra você inspire em 4 tempos, porque nem todo mundo sabe o que é, sei lá quem está entrando aqui nessa live que sabe que de achar inspirar e expirar. Eu falo, você puxa o ar, certo? Você puxa o ar em 4 tempos, segura o ar contando 4 tempos, solta o ar contando 4 tempos e segura lá embaixo contando 4 tempos. Ou seja, puxou 1, 2, 3, 4, segura o ar. 1, 2, 3, 4, solta o ar. 1, 2, 3, 4, segura o ar. 1, 2, 3, 4 e continua depois respirando, fazendo esse ciclo de 4 tempos. E Dinorai está falando que está travando de novo esse troço. Mas ainda bem que os exercícios eu passo e vocês não dependem de mim. Eu passo exercício e vocês fazem. Certo? Deu para todo mundo entender como é esse exercício, porque mais do que vocês praticarem agora, que também é muito bom, eu quero que vocês entendam e pratiquem depois. Isso é que é muito mais importante. Vocês terem esse material, ou vocês escrevem aí, ou vocês entram no meu grupo do Telegram, que eu aconselho mais, vocês entrarem no meu grupo do Telegram, porque esse material vai estar disponível lá no grupo do Telegram, exatamente todas as rotinas que eu vou estar fazendo com vocês aqui. Que é voltadas à meditação, à respiração. Ó, a Fabiola Figueiredo, a nossa repórter de plantão, está dizendo que não está travando não, ela está lá em São Paulo, certo? O vírus não está chegando lá nos cabos de conexão não. Não, lá em Salvador está chegando, no Dinorá. Ou é aqui no Capão, não sei. Michael, grande fera do jiu-jitsu aí, seja bem-vindo, meu querido. Então, pessoal, eu não vou me estender mais muito nessa live não, porque já tivemos 1 hora de live. Mas quem fez esse exercício de respiração, pode me dizer o que achou. Quem não fez, é isso que eu acabei de dizer, não tem segredo nenhum. Pessoal, esse aqui é o grande lance. Não tem segredo. Se você pensar que não tem segredo, você faz o troço do resultado. Certo? Agora, se pensar achando que tem algum segredo por trás disso, vai ficar esperando o segredo, não vai acontecer seu relaxamento, sua mente não vai ficar tranquila e como... Agora vamos para a piadinha. E como diz umas pessoas aí, você não vai criar um sistema imunológico voltado para o coronavírus. Pelo amor de Deus, certo? Pessoal, qualquer coisa que você faça boa para sua mente, claro que é bom para seu sistema imunológico. Agora você vender que você tem terapia para ativar seu sistema imunológico contra o coronavírus, fala sério. Mas enfim, o assunto aqui não é esse não. Então eu passei para vocês primeiro o spin sinestésico, que é esse movimento que você pode buscar, o processamento que mais lhe traz ansiedade, ele mais lhe traz calma, foi o primeiro. Esse segundo, que é o exercício de respiração, certo? O exercício de respiração, na verdade, o exercício de respiração em 4 tempos, certo? E agora eu vou passar um exercício para vocês, um exercício muito legal voltado para a sensopercepção. Um exercício que eu extraí algumas coisas de alguns livros, dentre eles um livro chamado O Despertar do Tigre, que é um livro que eu indico para todos vocês. Não sei se ele está aqui agora nesse momento ou se ele está lá em cima. Está aqui. Está aqui. É um livro que eu indico para todos vocês, que tem exercícios muito legais ligados à sensopercepção, certo? O Despertar do Tigre, de Peter Levine. Eu aconselho a todos vocês, que ele fala muito sobre a nossa reação de luta e fuga e como, através da sensopercepção, que é tida por muitos apenas como algo a se tratar quando se fala de psicopatologia, quando na verdade a gente pode usar a sensopercepção como uma
uma terapia, entre aspas, uma terapia, porque a palavra não é essa, como uma terapia para você fazer o seu corpo se reconectar com você. Porque a gente acontece muito, principalmente as pessoas que são panicadas, como diz a Sofia Bauer, ela usa muito essa palavra, panicado. Elas parecem que tem uma desconexão com o corpo delas, certo? E os exercícios de senso-percepção trazem essa conexão ao seu corpo. Eu não estou falando nada de papo sobrenatural, pessoal, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Inclusive porque essa desconexão tem a sensação de que é alguma coisa que você está saindo do seu corpo, então o pessoal puxa muito para o lado sobrenatural. Se é, eu não sei. O que eu sei é que existe exercício de senso-percepção que traz você de volta para o seu corpo, beleza? Então, vamos lá. O que você precisa agora, vamos respirar fundo, relaxar, ficar todo mundo tranquilo, onde você esteja, certo? Numa posição confortável. Vou até fazer também, vou até meio que fazer, ficar na posição confortável aqui para acompanhar vocês. Ponham as mãozitas em cima da perna. Por que eu falo muito de colocar a mão em cima da perna? Agora vai outra dica, que para mim é uma dica de ouro, certo? E que eu realmente, agora você, modéstia à parte, eu descobri sozinho quando eu estava na praia. Quando você fica na água, no mar, na piscina, seja lá onde for, na água, com a água batendo mais ou menos no seu peito, faça um exercício de o que seria você no estado de hipnose e deixe a sua mão boiando embaixo d'água, imersa na água, assim meio que nessa posição assim, na água. Só de eu fazer isso, já está tão acorado que eu faço isso e minha mão já começa a ficar dormente, certo? Faça isso na água, é um ótimo exercício para quem quer entrar em auto-hipnose. É bem legal. Então, mais ou menos parecido com isso, eu coloco a mão aqui em cima das minhas pernas, meio que na região, como se fosse na virilha, digamos assim. Eu vou explicar melhor para ficar bem explicado esse negócio. Espera aí. Aqui assim, ó. Sabe que o pessoal dá aquela sarrada, aquele negócio que o pessoal fala da dança? Então, nessa região aqui, certo? Aí você senta e você vê que acaba ficando em sua coxa. Sua mão fica em sua coxa. E essa é uma posição que eu acho muito legal para eu alcançar o estado que eu desejo, porque logo com o tempo minha mão começa a ficar dormente, eu tenho a sensação de que minha mão está flutuando. Não exatamente flutuando, mas que eu não tô tendo mais contato com a minha perna. E para mim isso é muito legal. E tem muito a ver com esse exercício de senso-percepção, beleza? Antes de mais nada, eu vou fazer uso aqui de algo que foi receitado por nosso querido Jean-Martin Charcot, do famoso toque de Charcot, e que ele falou muito sobre isso aqui, pessoal, ó. Alfazema, o efeito que isso aqui tem no transe com as pessoas, certo? E aí eu vou para um curso que fala sobre isso, e aí começo a lembrar que nos terreiros de candomblé sempre usam alfazema nas pessoas, nos rituais, né? Nos encontros. Então eu acabo usando em mim também, certo? Se Jean-Martin Charcot falou, e se aqui na Bahia, certo? Nos terreiros de candomblé eles usam, então eu faço uso também, beleza? Então põe as mãos em cima das pernas. Beleza? Põe as mãos em cima das pernas de forma muito relaxada. E apenas fechem os olhos. Prestem atenção ao ar que entra e sai do seu nariz. Apenas foque a atenção no ar que entra e sai do seu nariz. E prestando atenção a esse foco, transfira o foco para a sua mão direita, juntamente com a sua mão esquerda, e apenas perceba com o máximo de riqueza de detalhes agora os seus pés e, mais do que isso, aonde seus pés estão tocando agora. Perceba onde seus pés estão tocando agora e perceba que se você não está descalço, antes do chão
existe a sandália, existe um sapato. Apenas perceba com o máximo de riqueza de detalhes esse toque, essa textura do local onde seus pés fazem contato. Mantenha seus olhos fechados para isso lhe dar mais engajamento no processo. Perceba agora aonde você está sentado, com o máximo de riqueza de detalhes, a textura que você sente do local onde você está sentado. E agora vamos fazer um exercício de imaginação, continuando com os olhos fechados. Simplesmente respire profundamente, deixando toda a tensão sair na sua expiração, no momento que você põe o ar para fora, relaxando todo o seu corpo, soltando o seu corpo. Imagine agora você virando as palmas das suas mãos para cima e que do nada surge em suas mãos um calendário. Daqueles calendários onde para cada mês que você muda a página tem uma paisagem aleatória diferente. Às vezes uma paisagem de local frio, uma paisagem de um local com sol. Apenas imagine você folheando essa agenda, dessas que ficam grudadas na parede, essas agendas grandes, que para cada mês tem uma paisagem diferente, totalmente aleatória, sem ter nenhuma conexão exata com a sua vida. Imagine você folheando essa agenda muito grande no seu colo e você vendo paisagens diferentes, muito aleatórias, que não tem nada a ver com sua vida. E para cada página que você se imagina mudando, se faça a pergunta: o que meu corpo responde com relação ao que eu estou vendo? Como o meu corpo responde ao que eu estou vendo? E apenas perceba a menor da menor alteração que isso esteja fazendo em seu corpo. Continuando a imaginar você observando essa paisagem, essas paisagens, enquanto você muda os meses, até voltando em algumas outras páginas. Veja como o seu corpo responde, se a sua respiração responde de alguma forma quando você se imagina vendo essas imagens. Se algo no seu corpo se movimenta, talvez um dedo seu, algum espasmo, algo diferente, ou se nada acontece, porque o nada acontecer também é acontecer alguma coisa. Apenas exercite você estar mudando de página. E agora volte mais uma vez a sua atenção para o contato que o seu corpo faz com a cadeira onde você está, com o contato onde suas costas fazem onde você está. Busque o máximo de riqueza de detalhes dessa textura, de onde suas costas estão, de onde suas nádegas estão sentadas. Busque o máximo de riqueza de detalhes. E aquele exercício que acabamos de fazer agora, de imaginar aquela agenda de desenhos, de imagens aleatórias, imagine agora que existe uma agenda que na verdade é quase como um álbum, onde várias fotos reais de sua vida estão ali. E você olhando para essas fotos reais, talvez seja alguma foto que você imagine real de sua vida, de algum momento muito bom, ou talvez você pode criar fotos muito boas, de momentos bons com vocês. E imagine agora você olhando essas fotos e folheando,
apenas deixando a sua imaginação fluir ao máximo possível, sem se questionar em real ou irreal. Apenas imagine, talvez uma situação muito boa, talvez você vendo fotos de você criança, ou você na juventude, ou você adulto, ou você há pouco tempo, ou até construindo uma foto para você na sua mente de um futuro, ou talvez de um passado que você quisesse que acontecesse na sua vida. Imagine você folheando essa agenda, esse álbum de fotos. E agora perceba como o seu corpo reage a esses estímulos de você ver essas imagens na sua frente. E apenas desfrute dessas sensações. E observe o quanto o seu corpo reage aos estímulos, por menores que eles sejam. Respire fundo. E voltando o seu pensamento para o início dessa live, de olhos fechados ainda, imaginamos voltando àquela grande pergunta: se queremos estar na zona do medo, do aprendizado ou do desenvolvimento. E nesse momento eu sei que não precisa nem de uma resposta exata para isso, pois todo mundo sabe qual é a resposta para isso. Internalize isso cada vez mais dentro de você, junto com essa ideia de sempre fazer esse exercício das 4 respirações, o exercício do spin sinestésico, e esse exercício que a gente acabou de fazer de sensopercepção, de entender como o seu corpo reage e como você pode ter o controle do seu corpo, além do controle que é dado ao ambiente externo pela falta de você perceber, de você agir de forma cognitiva com relação às suas emoções, tendo cada vez mais controle com relação a isso e construindo a nova realidade ao seu prazer, ao seu modo. Pessoal, muito obrigado a todos. Quem estiver de olho fechado pode ir voltando aos poucos. Queria agradecer a vocês por ter participado dessa live que durou mais de 1 hora. Tive que encerrar e voltar de novo. E muito obrigado a todos. E com certeza irei continuar passando outros exercícios para vocês diariamente. Provavelmente em torno de 1h30 da tarde eu irei fazer isso, porque é um horário que talvez vocês terminem o almoço e vão para aquele momento de relaxamento. E ninguém está indo trabalhar de qualquer forma, ninguém está fazendo nada correndo para ir para o trabalho. Então aproveitem, exercitem, porque de tudo pode se tirar proveito, independente do que seja, beleza? Pessoal, até mais, muito obrigado por todos vocês participarem e até provavelmente amanhã eu vou estar fazendo essa live porque foi muito bom para mim, acredito que tenha sido muito bom para vocês e tamo junto, beleza? Até mais, pessoal. Fabiola, um beijão. Kate, beijão, muito obrigado a você também, Kate, até mais e tamo junto. Fabiola, vamos fazer nossa live, viu?